Olá, gente, mais uma vez, bom dia. Nós tivemos uns problemas técnicos na transmissão anterior, nós já havíamos começado, o Tom deu aí alguns informes da diretoria do Sindicerme, que quem quiser rever pode voltar na postagem anterior, na primeira tentativa de transmissão, e agora nós vamos convidar o Juliano Azevedo para iniciar a exposição sobre o tema dessa live, que é a saúde mental em tempos de pandemia. Ele vai se apresentar para a gente, vai dar início na exposição sobre esse tema, falando da importância de discutir esse tema nesse período tão delicado, onde o mundo se apresenta de novas formas, inclusive até para a tecnologia. Olha só a gente aqui enfrentando esses problemas, esses percalços, mas vamos dar início aqui ao nosso debate, a essa exposição do Juliano. Então vamos lá, né, Juliano? Bom dia, fique à vontade aí para se apresentar e para iniciar o tema para a gente. Ana, bom dia, muito obrigado. Obrigado, Tom, também, né, por esse convite ao Sindicerme. Para mim é uma alegria, né, poder contribuir, poder estar aqui com vocês nessa manhã de sábado, para a gente falar de um tema tão importante, né, o que a gente está sendo convidado a refletir todos os dias. Hoje eu estava fazendo umas contas aí, nós já estamos no 43º dia de quarentena, né? Então já ultrapassamos, né, os 40, digamos assim, e depois desses momentos, né, que nós passamos aqui com a tecnologia, talvez o maior aprendizado de hoje é nós percebemos que a paciência talvez é a grande palavra, é a grande atitude, é o grande sentimento que a gente tem que ter para manter a saúde mental. Saúde mental não abrange, né, somente quando a gente fala de mental, né, que é do cérebro, que é, né, do conceito que a gente já tem relacionado, né, ao significado da palavra, porque saúde mental é a gente poder equilibrar todos os nossos outros corpos, né? Nós somos formados por 4 corpos: mental, físico, emocional, espiritual. Se cuida dessas 4 dimensões, né? Dessas 4 experiências, desses momentos, a gente, né, consegue equilibrar todas as emoções que a gente está vivendo, né? Não é só por causa da quarentena, isso aí serve para qualquer momento da nossa vida, porque a gente aprender a lidar e a administrar as nossas emoções, tudo que a gente está vivendo, né, por aí, estamos sendo convidados a ter esse momento, né, de distância social, né, uma parada dos nossos trabalhos, de um encontro com a gente mesmo, né, dentro da nossa casa, e aí quem mora com a família também, encontros, né, de permanecer junto todo dia. E aí esse equilíbrio, né, de lidar com essas emoções de alegria, de tristeza, de amor, ódio, todos esses sentimentos que a gente, né, tem que lidar todos os dias, cuidar da saúde mental. E aí, eu sou um cara muito positivo, muito otimista, né? Meus momentos de sentimento também, de tristeza, né? Há 40 dias eu estou dentro de casa também, né? Como, né? Assim, eu posso ficar dentro de casa, porque eu consigo trabalhar dentro de casa, né? E fico pensando muito nas pessoas que têm que sair, né? E aí saem contrariadas, mas tem que prestar um serviço, né, à comunidade. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que esse cenário em que ocorreu a pandemia, nós fomos convidados, né, de alguma maneira, a
entrarmos numa interiorização muito grande. E aí, ter saúde mental é a gente perceber que nós devemos ser nossos amigos, né? Que nós devemos nos cuidar, que nós devemos prestar atenção em nós como indivíduos pertencentes a um coletivo que foi chamado a permanecer em casa. E aí, a analogia que a gente faz, né, com a nossa casa é o estar dentro de casa, é ser convidado a ficar, né, na nossa casa, com certeza nós olharmos para nós. Quando a gente faz processos terapêuticos, uma pessoa desenha uma casa, ou a gente estimula ela a fazer essa casa, fazer, né, algum desenho ilustrativo, a casa vai significar o nosso abrigo, aquele lugar para onde a gente volta, aquele lugar em que a gente se sente confortável. Então, cuidar da saúde mental é a gente voltar para o nosso lar, né? Voltar para dentro, olhar as nossas questões pessoais e, ao mesmo tempo, cuidar, né, desse abrigo que é o nosso corpo. E se o nosso corpo tem né, essa formação que a gente cuidar da nossa cabeça, do nosso mental mesmo, das formas como que a gente aprende, de como a gente acessa o conhecimento, de como que a gente descansa, das nossas intuições, né, que está ligado ao mental, e ao mesmo tempo cuidar do nosso emocional, do que a gente tem internamente, do como que a gente se expressa na sociedade, como que a gente se expressa ao mundo, né, mas o que a gente guarda aqui, né, de nosso corpo sutil, que são as emoções, que a gente guarda isso né, no nosso interno, mas ao mesmo tempo a gente cuidar do nosso físico, que é o nosso corpo, que é a matéria, né, o que a gente toca, o que é que a gente está prestando atenção do nosso corpo, o que ele nos está nos dizendo, né, se eu estou sentindo dor, se eu estou dormindo, se eu estou me alimentando, se eu estou fazendo de alguma maneira uma atividade física para movimentar né, essa matéria, o que é o físico e tal. Mas, ao mesmo tempo, né, e aí complementando os 4 corpos, é como que a gente está cuidando da nossa espiritualidade. E espiritualidade não no sentido religioso, mas a nossa conexão com uma força que é maior, né, do jeito que a gente acredita, né? Se você acredita em Deus, em deusa, em santos, em anjos, né? Não é só essa questão da gente dar nome a essas experiências, né? Se você for ateu, né, de alguma coisa você acredita que há algo maior do que a gente, né, como ser humano. Então, como nós estamos cuidando desses nossos 4 corpos para a gente ter saúde mental? Eu gosto muito de a gente, quando vai falar de terapia, vai falar das nossas questões, e se a gente for para um consultório, para uma busca, né, se a gente vai se conectar com a nossa experiência religiosa, nós vamos pensar em dois momentos sempre, né, de que o que aconteceu no passado, e aí a gente tem que aprender a lidar com esse passado, para que, de alguma maneira, né, quando a gente também trabalha com as nossas ansiedades, com as nossas com os nossos medos, né, do que virá, nós estamos pensando no futuro. Então a gente tem um sentimento nostálgico do que passou, nós temos as nossas emoções que ficaram ali né, guardadas, de sentimentos que a gente viveu, e aí a gente vive a ansiedade do futuro. E muitas vezes, ou quase sempre, a gente esquece do presente.
porque nós estamos vivendo, né, o hoje, 2 de maio de 2020, é o presente. O que passou, passou. Nós temos que aprender a lidar com essas emoções, resolver essas emoções, guardar essas emoções, né? Fazer um processo de autoconhecimento sobre o que a gente viveu nessas emoções, mas também quando a gente, né, quando a gente fala assim, estou muito ansioso, né? Tá ansioso com o quê? Né? O ansioso é com o futuro. Mas o que é esse futuro? Né? O que é a gente viver o futuro? O que eu falei 3 segundos atrás já é passado. E daqui 1 segundo, 2, 3, 4, já chegou o futuro. E a gente fica vivendo essa ansiedade do amanhã. A gente pensar muito eu gosto muito nesses convites, né, que as pessoas me chamam para falar, da gente não só ficar no discurso, da gente ficar na experiência, da gente viver algo. E aí eu gosto, né, de dividir assim, o que eu faço, o que eu experimento no meu dia a dia para passar por esse momento. Eu vou contar uma história para vocês, que eu acho que para dividir, né, o que eu estou passando. Talvez já no início de 2018, eu trabalhava em 3 lugares, trabalhava com muito freneticamente, né? Trabalhava numa emissora de televisão, sendo professor em 2 universidades, e aí eu comecei a fazer atendimentos terapêuticos. E o meu estilo de vida era sair de casa às 7 horas da manhã, voltar às 10h30 da noite. E chegou um momento em 2018 que eu comecei a desejar ficar mais na minha casa, ficar mais em estado de solitude, né? Porque eu não acredito, não era assim, eu não estava me sentindo sozinho, mas eu queria ficar mais em casa, eu queria ler mais, eu queria poder trabalhar menos. E, né, as questões assim de trabalho tem até a ver com o meu espírito, né? Porque eu adoro estar em movimento e tal. E aí eu acho que eu comecei a jogar para o universo que eu queria esse estado de ficar em casa, de experimentar mais a minha casa, de ficar mais em casa. Eu moro sozinho e, de repente, no início agora de 2020, eu saí dos empregos, né, também quis dar uma mudança de vida, e eu saí do meu trabalho, que eu trabalhava né, uma parte da manhã e à tarde, para ficar em casa. Né? Eu falei, vou tirar um período sabático aí para eu poder fazer algumas coisas. Eu queria escrever uns livros, né? Eu tenho alguns argumentos e tal, né, de escrita. Eu queria fazer alguns cursos que eu tinha comprado já no ano passado. E aí, uma semana depois, nós fomos convidados a essa quarentena. E na primeira semana, né, bate aquela angústia, assim, o que é isso? Né? O que está acontecendo? Que doença que é essa? Que momento que é esse? O que a gente está sendo convidado a participar, né, e viver? E depois eu fiquei pensando assim, eu acho que eu pedi isso. Se eu pedir um tempo para ficar em casa, né, então eu comecei a me planejar para ficar em casa. E aí, como processo, né, de cuidar da minha saúde mental, porque, né, eu não podia conversar com os vizinhos, eu não podia visitar minha família, né, eu não podia ir até as faculdades que eu dou aula, né, de encontrar com os meus alunos. E aí veio essa experiência, de repente, de começar a dar aula online, né, de estar aqui no online, de fazer videoconferências, e eu tive que me dar uma reinventada. E aí essa experiência,
né, de me reinventar, de aprender a mexer em equipamentos, de aprender nessa tecnologia, né, que hoje, né, especificamente, também nos deu um susto, né, e aí, né, conversando com a Rony e com o Tonjo, eu falei, gente, tem que ter paciência, né, não é a gente, a tecnologia é assim, né, ela funciona, né, ao bel prazer dela, né? Por mais que a gente tenha esses processos, né, que a gente comanda a tecnologia, né, os nossos recursos são maravilhosos, tecnológicos, mas, né, a gente respeitar também o tempo da tecnologia. E aí, nesse processo, eu decidi ser paciente para levar esses dias, né, nessa tranquilidade, né? Também tenho angústias, também tenho ansiedades, mas eu não fico imaginando muito o amanhã. Porque cuidar da saúde mental, independentemente do que você vai fazer, é a gente cuidar do nosso agora. É a gente pensar no momento em que nós estamos, agora, que 2005, dia 2 de maio de 2020, 11h29. Como que eu estou cuidando desse meu agora? Como que eu estou me programando para daqui a pouco? Eu tenho ouvido muitas questões aí, né, por aí, nas conversas com os meus pacientes, com os meus amigos, com a minha família, que muita gente está assim, preocupada em dizer assim, que eu não tenho nada para fazer. E eu fico pensando nas pessoas que estão em casa, né? Quando eu digo isso, faço essa análise. Né? O que é não fazer nada? É uma provocação que eu vou fazer para você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, né? Porque talvez o fazer nada é fazer alguma coisa. Porque nós também fomos acostumados a ter muita produtividade, né? O tempo inteiro a gente é chamado a produzir, 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 de que trabalhar, cuidar da família, cuidar da gente, ir em banco, pagar conta, comprar coisa, ir no supermercado, e divertir, e sair, e esperar a sexta-feira, esperar o feriado, e viajar. Né? Nós somos convidados o tempo inteiro a estar em movimento. E aí, quando nós somos convidados a fazer nada, a gente não sabe lidar com isso. Mas fazer nada é fazer alguma coisa. Porque o nosso corpo está em danço, meditação, está em conexão, está em um processo de mudança. Porque se a gente se permitir também a descansar mais, né, a dormir, a gente está também fazendo aquilo que a gente pedia como trabalhador, né, de querer dormir mais um pouco, de esperar o final de semana para acordar mais tarde. Né? Então, quem tem a oportunidade de cuidar, né, desse aspecto, né, que faça isso, né, do experimentar o nada. Mas se você está trabalhando, né, você está tendo que sair de casa, você está tendo que, né, cumprir uma carga horária, né, que isso seja também mais leve. Aí, né, eu ouço assim, nossa, Julia, mas é difícil demais essa leveza, como viver isso e tal. É o que eu aprendi nesses dias. Né? A gente tem que fazer o que a gente dá conta. É o que eu sou convidado. Eu dou conta de fazer isso. Eu dou conta de... É o meu limite aqui. Mas como que as empresas também estão cuidando disso? Né? Porque tem aí a questão da economia, que tem que acontecer e tal. E aí quem trabalha com, né, na área de saúde, talvez está sendo convidado até a se exigir mais. Mas o que a gente dá conta de fazer?
E quando você tiver a experiência de não estar no trabalho, experimente um pouco do nada, para que você restabeleça sua conexão com você, com os seus pensamentos, com as suas emoções, com a sua espiritualidade, com as suas questões físicas e emocionais, para que algo seja aprendido. Se a gente sai daqui hoje dessa conversa com o pensamento de que devemos ser pacientes, e muita gente fala que para ter paciência é a ciência da paz, né? Mas não é só isso, né? Paciência também é uma resignação, assim, é um estado de espera, de vigília, de estar atento, né, aos cuidados que a gente tem que ter para esse processo da gente cuidar da nossa saúde. Então, saúde mental é também se aceitar e aceitar as dificuldades da vida. Que nós estamos passando por um momento de dificuldade. Mas como nós vamos sair dessa dificuldade? Através do autoconhecimento. Da gente se conhecer profundamente do que a gente é, nesse aqui e nesse agora. Eu adoro conhecer o Brasil, né, conhecer o mundo, experimentar turismo. Assim, meu hobby é viajar. E aí, né, em 2020, até hoje eu não viajei. E aí uma amiga minha, que a gente viaja com uma frequência juntos, ela me perguntou: Juliano, você tá ansioso assim para... Eu falei: não. E aí eu, né, brinquei com ela, assim, eu não sou médico, então eu não sei falar, né, eu não sou cientista. Eu não sei o que é a cura. A cura eu quero curar a mim mesmo, né, para que eu me proteja o meu corpo, proteja a minha cidade, proteja os meus momentos. E aí eu me ocupo naquilo que eu dou conta. Né? Nós estamos aqui hoje num sábado, pós-feriado, né, convidados a estar em casa. Então, eu estou me ocupando com esses momentos em que eu posso estar, né, de alguma maneira ligado à sociedade, a essa sociedade virtual que a gente já experimenta há muito tempo. Porque nós estamos conectados o tempo inteiro com o nosso celular. Então, quando a gente está falando, né, de isolamento, eu nem gosto dessa palavra, né, dessa atitude, nós estamos em isolamento. Eu não acredito que a gente está ao lado. Né? Se a gente estivesse num quarto fechado, né, para quem assiste Big Brother, né, está lá no quarto branco, sem janela, só com luz, não sabe o que está acontecendo no exterior, né? Isso é um isolamento, sem saber nada do que está acontecendo no planeta. Não, a gente sabe o que está acontecendo, a gente tem as informações, nós temos as notícias, nós temos acesso às pessoas, né? Nós não estamos isolados. Né? Podemos ainda sair, caminhar, né? Quando a gente precisa ir ao supermercado, precisa fazer alguma coisa externa, né? Com as devidas precauções. E aí, quando a gente tem celular, que a gente se comunica com as pessoas, que a gente está participando de grupos, né? Será que a gente já estava realmente não vivendo esse isolamento, esse distanciamento? O que a gente tem que pensar sobre esse momento de saúde mental? A gente sente falta do trabalho, a gente sente falta das pessoas, a gente sente falta da rua. E é isso que eu tenho pensado muito sobre pensar ao dizer sobre saúde mental. Do que a gente está sentindo falta? É da rua? Né? Como que a gente pode resolver isso? Primeiro, né, expressando as nossas emoções, é expressando os nossos sentimentos, é buscando experiências novas,
em que eu me ocupe, né? Pode ser a experiência do nada, porque também a gente tem dificuldade do não fazer nada, mas principalmente da experiência que nos causa sofrimento, que é muitas vezes ficar com a gente mesmo, né? Do que eu estou pensando, do que eu estou meditando, porque quando a gente se confronta, a gente tem uma experiência de, pelo menos, de autoconhecimento. E se eu consigo expressar esses sentimentos, né, com os meus parceiros, com os meus amigos, com a minha família, né, de postar em rede social, de escrever no Facebook, de gravar um vídeo, fazer um stories, né, talvez a gente se expor de alguma maneira para alguém, a gente expressar o sentimento, a gente coloca isso para fora. E aí não quer, né? Você não quer se expor para ninguém, você não quer ligar para ninguém, você não quer mandar áudio para ninguém, você não quer esse tipo de se mostrar talvez, né, muito frágil. É a gente pensar que fazer essa limpeza pode ser por uma coisa que eu gosto de fazer muito, eu gosto de indicar muito para as pessoas fazerem, que é de trabalhar com uma escrita terapêutica. Que é você escrever o que está se passando. Né? Ninguém precisa ler aquilo. Né? É você, quando a gente escreve, a gente materializa algo que está no nosso interno. Então, quando eu escrevo, eu exponho essas minhas, né, angústias, ansiedades, sentimentos, essas emoções que estão aqui, né, guardadas. E aí eu faço esse processo de escrever, de escrever, de escrever, colocando algo para fora. Ah, Juliana, eu não gosto de escrever, não tenho hábito, detesto escrever e tal. Mas comece a colocar-se também num estado de presença no agora, com você mesmo, pelo menos para você pensar. Né? E o pensar é a gente meditar. Existem vários processos, várias técnicas de meditação. E meditação não é a gente ficar lá só sentado, né, com a perninha cruzada, né, com o olho fechado em estado zen. Meditação não é só isso. Quando você está cozinhando, quando você está lavando roupa, passando roupa, limpando a casa, num estado de que você está de um estado de presença, porque você tem que prestar atenção nesses atos, né, para saber onde está a sujeira ali, né, no cantinho da casa, ou quando você está fazendo uma comida, e aí você está pensando o que eu vou colocar de tempero, né, e que vai dar o sabor, qual que é o ponto de cozimento. Então, esses estados já são estados meditativos, em que você está presente com você mesmo. E aí, né, dessa experiência, por exemplo, do cozinhar, é fantástica, que a gente coloca a nossa criatividade ali. Né? Eu posso fazer um macarrão completamente do que eu faço no meu dia a dia, e isso é estar num estado de presença. Só um minutinho. Muito interessante, né? Eu peguei essa caneca aqui, tá escrito, né? Pausa para o café, você merece. Quantas vezes oro propaganda de margarina? Porque elas são todas iguais. Né? Tem lá a família, os filhos, o cachorro, o sol, suco de laranja, presunto, ovos mexidos, né? Aqueles pães maravilhosos. Né? Então, assim, a família inteira reunida para o café da manhã. Quantos de nós que estamos aqui hoje conversando temos esse momento desse café com presença no nosso dia a dia, né? Não já sai correndo, né? Você já viu café da manhã de gente muito rica em novela, né? Que tem aquela mesa posta cheia de coisas, e aí a pessoa já chega de terno, né? Já fala assim: ah, vou comer aqui só
frutinha, vou comer aqui só um pãozinho, porque eu estou atrasado. Né? Então, a pessoa que tem a oportunidade, às vezes, do café da manhã montado, não faz isso. Né? Porque está sempre correndo, sendo produtivo, né? Tendo que dar do tempo, da velocidade e tal. Mas hoje nós fomos convidados para as pausas para os cafés. Né? De sentar, de experimentar, de degustar, de estar com a gente, de estar com a nossa família, né? De estar com quem a gente mora, ou de estar sozinho, né? De sentar aí na sua casa, no lugar que você mais gosta, na mesa, na cama, em frente à televisão, no sofá, não importa, né? É você experimentar esse momento da pausa. E falando em pausa, eu vou dar uma pausa aqui, porque a gente combinou que na live poderiam ter perguntas, e aí o Tom e a Ohana, se tiver alguma questão, eu estou aqui para contribuir. Juliano, tem algumas pessoas já comentando aqui através do Facebook. Eu vou colocar aqui um comentários que me chamou a atenção, que foi o da Cleide. Ela trabalha na área de saúde, está aí na tela, né? Está até cobrindo um pouco o Juliano, mas já eu retiro. Ela fala que trabalha na área de saúde, trabalhando em dias alternados, ela também faz trabalho social. O trabalho social dela é com idosos e crianças, e ela sente falta do abraço, né? Dessas pessoas, que essa falta deixa ela um pouco triste. E aí esse comentário dela me faz lembrar dessa nossa cultura de aproximação, né? Nós, os brasileiros em geral, a gente tem muito essa cultura do abraço, da reunião. As nossas casas, diferente de outros países, por exemplo, as nossas casas são sempre lugares para receber o almoço da família, aquelas reuniões de domingo. Então, essa nossa cultura de aproximação e do abraço é muito forte, né? E isso tem deixado algumas pessoas, principalmente aquelas que trabalham diretamente com isso, como a Cleide colocou, entristecida, sentindo falta. Aí você falava, questionava, né? Deixou esse questionamento no ar sobre do que nós estamos sentindo falta. E aí você falou de algumas conexões. E aí eu queria que você comentasse sobre isso, né? De como trabalhar a nossa mentalidade nesse momento, nós que somos habituados com essa cultura de aproximação. Ao mesmo tempo em que a gente escuta de algumas pessoas da dificuldade da convivência. Ao tempo em que nós temos uma forte cultura de aproximação, nós temos algumas pessoas encontrando dificuldades na convivência. Então, como achar um ponto de equilíbrio diante de tudo isso? Queria que você comentasse. Hanna, vou, né, pegar o gancho aí da Clay, né, que ela falou que ela trabalha, né, com pessoas, ela tem que estar com pessoas e tal. Nós brasileiros, né, somos muito acolhedores, né, a gente gosta muito do toque, né, do abraçar e tal. E aí eu vou te falar de uma experiência, Cleide, né, para todo mundo que está nos ouvindo, que faz muita falta da gente esse contato, né, social, esse contato do externo, né, do afeto, do aconchego e tal. E eu também estou sentindo muita falta, né, disso, né, desse contato. Mas, depois dessa quarentena, eu comecei a experimentar, talvez, outras da gente sentir esse afeto. Eu tenho conversado muito mais com os meus amigos, né, da gente, ao invés de ficar mandando, né, áudios no WhatsApp, ou de ficar, né, trocando mensagens ali no grupo, né, talvez até frases, né, muito curtas, quase, né, só palavras, né, ficamos nas monossílabas, né, nas pequenas palavras, né, de dar oi, bom dia, e eu tenho me dedicado, assim, a conversar mais, né, de usar o recurso do telefone para fazer essa experiência desse abraço, né, de fazer mais videoconferências com os meus amigos, né, de fazer o áudio. A minha família mora, né, espalhada no Brasil,
mas a gente, né, tem um núcleo muito grande em Bom Despacho, que é no interior aqui de Minas, e a gente, de vez em quando, né, nós estamos usando essas ferramentas de videoconferência para fazer reuniões. Né? Na minha família tem muito hábito de encontrar no domingo para fazer um almoço cada na casa de uma tia. E aí a gente, né, experimenta, né, abrir essas câmeras. A gente tem feito aí pelo Zoom, pela chamada do Facebook. Então, como lidar com esse distanciamento? Talvez a gente experimente coisas que a gente deixou lá, né, que é o lar, que é o tal presente no dia a dia, né, que é viver isso aqui, né? Eu falo para vocês, eu tenho conversado muito mais com a minha irmã, com o meu irmão, com a minha mãe, que moram longe de mim, com os meus amigos, né, que estão aí espalhados pelo Brasil, com muito mais frequência. Né? Eu até anotei uma coisa aqui interessante, né, a Cleide perguntar dessa distanciamento, né, social, que eu falei, escrevi assim, lista de contato no telefone, que era uma coisa que eu queria falar e acho que pega o gancho. Né? A gente pode revisitar a nossa lista de contatos no telefone, né? De retomar essas contatos que a gente já fez de alguma maneira, as pessoas que passaram na nossa vida e que foram significativas em algum momento, ou de pessoas que a gente, né, mudou de não conversar. De tipo um distanciamento que a própria vida nos deu, né? Não tem problema a gente retomar esse contato, talvez é uma experiência nova. E aí, no caso da Cleide, que trabalha, né, com idosos e que precisa, né, de dar essa assistência, talvez, Cleide, o que eu posso sugerir, né, é você criar um outro tipo de vínculo com essas pessoas, né, que seja mandar uma mensagem, se essas pessoas estiverem em contato, ou se você trabalha num asilo, né, talvez, né, quem está lá atendendo, você mandar um vídeo para essas pessoas, né, gravando isso de você receber esse carinho, ou fazer uma videochamada. Eu sei que é muito difícil estar nesse distanciamento, principalmente porque, né, os idosos são um grupo de risco, mas, assim, que outras alternativas, né, a gente pode fazer nesse distanciamento, talvez até pela dificuldade tecnológica. E aí eu tô aqui, né, eu fico imaginando aqui um tanto de coisa que às vezes eu posso contribuir. Né, assim, se alguém puder estar lá com eles, tem essa experiência de que tem um celular, que você consegue mandar uma mensagem, mandar um vídeo, mandar um áudio, né, e aí com certeza também do lado de lá eles terem essa experiência de colocarem essas emoções para você, né, e eu acho que ainda o telefone talvez a melhor maneira. Né, eu vou buscar minha intuição aqui para te dar, porque eu não estou vivendo isso, né? Como eu dou aula, eu adoro dar aula e o distanciamento que eu tenho dos meus alunos, né, está sendo superado por eu estar dando aula normalmente, né, por EAD, e eu peço eles para abrirem as câmeras, para eles falarem de como que foi o dia, do que eles estão vivendo, né, do que eles estão fazendo, do que eles estão progredindo nos estudos, como está no trabalho deles, como está a relação com a família. Então, né, deixei um processo de escuta em que, para mim, também faz muito bem, né, de ouvir as sensações e as emoções que os outros estão vivendo. Então, eu tenho experimentado esta sensação. Tem mais alguma pergunta, Hannah? O Tom, acho que ele tem alguma intervenção para fazer. Eu queria só que você deixasse aí anotado, já para quando você retornar à exposição, que a Daniele, ela pediu para você falar um pouco sobre meditação. Você já fez alguns comentários, mas ela pede para você falar um pouco sobre esse aspecto da meditação.
Aí agora vamos ouvir o Tom, né? Acho que ele tem alguma intervenção a fazer. Eu queria, nesse momento, colocar em pauta, para que a gente pudesse falar também a respeito da cultura, né? Nessa situação de estarmos reclusos em nossas casas, né? Esse tempo de também nos dedicarmos a uma boa leitura, né? A nos dedicarmos até mesmo dos exercícios que o Juliano e eu, a gente estava conversando previamente, a questão da escrita terapêutica, então eu queria que ele, nesse momento, falasse também a respeito desse tópico, né, de práticas terapêuticas que também são condizentes com a questão da criatividade, com a questão da cultura, já que estamos, né, não todos, infelizmente, mas algumas pessoas nesse momento têm essa possibilidade de estar em casa, né, de parar pela vida, estar em casa. Então, como nós podemos utilizar esse tempo também para exercer essa nossa questão da criatividade e também para nos enriquecer culturalmente? Voltar aqui a imagem do Juliano para ele responder. Enquanto isso, tem outras pessoas comentando também. A Francilene colocou que gosta muito de cozinhar. Ela está aproveitando esses momentos para ficar mais próxima dos filhos, porque no dia a dia ela só fica em casa durante a noite. Então, ela está aproveitando esse momento para isso. Então, Juliano, são duas questões, né? Primeiro, a questão que eu coloquei da Daniele sobre meditação, e o Tom pede que você comente sobre a cultura, a importância da cultura e da arte nesse momento. Hans, só te pedir, por favor, uma questão de meditação que eu não consegui elaborar porque deu um delay. Você podia mandar no WhatsApp que eu leio aqui e respondo. Por favor. Você consegue ver a questão na tela? Estou colocando comentário. Eu não entendi muita pergunta. Eu quero, né, vou pegar esse gancho do Tom de falar de processos culturais. Nós, seres humanos, naturalmente somos levados à cultura. Né? A gente fica, às vezes, muito pensando nessa cultura, né? Cultura, coisa, né? Não, tudo que a gente experimenta, né, da nossa cultura popular, da nossa cultura artística, da nossa cultura televisiva, da nossa cultura de cinema, né? Tudo é cultura. Agora, como que a gente pode fazer? Muitos de nós, né, nós sabemos que o Brasil, né, nós latinos, digamos assim, nós somos, não vivemos muito a experiência da educação. Não somos muito levados ao estudo, né? Nós temos vários problemas em relação à sala de aula, à falta de investimento, né? As demandas da educação são muito, né, diferentes, assim, né, governamentalmente dizendo. E a gente também não passou a crescer, a experimentar esse gosto pela educação. Mas eu creio que nós, todos, somos levados, de alguma maneira, aos aprendizados. Né? Nós temos que aprender alguma coisa nessa vida. Que seja para ter uma profissão, que seja para a nossa sobrevivência, que seja para o nosso lazer, né? Tudo a gente tem que aprender. Né? A gente tem que aprender números para, pelo menos, saber o ônibus que a gente pega. Né? Nós temos que saber desses códigos que estão por aí. Né? Eu tenho que ir em 50 aulas na autoescola para aprender a tirar carteira, né? Para aprender legislação. Então, quando a gente pensa em cultura, é como que a gente se dedica também, né, a esse momento em que a gente está cuidando da nossa saúde mental, ao que a gente está consumindo.
Então, mudar os hábitos, né, de talvez buscar leituras. Ah, não gosto de ler. Talvez você também não foi estimulado a ler. Mas a gente lê toda hora. Né? Nós temos que ler toda hora. Né? Onde que eu entro, né? Nós temos uma leitura social de códigos de sinalização. Então, assim, ninguém não pode falar, eu não gosto de ler. Não precisa ler os 7 de Harry Potter. Mas você pode, talvez, né, quem tem talvez esses acessos, começar a ler o livro da igreja, né? Ler a Bíblia, ler o Alcorão, né? Outro livro sagrado, né? Tem isso aí para a gente experimentar. Posso ler. Deixa eu até pegar um aqui. Né? Não é fazendo propaganda, mas é porque me veio esse livro aqui do Tadashi Kadamoto, né? É um livro de pensamentos que tem, né, um textinho muito curtinho, né? Talvez leia isso aqui, uma frase, né? Eu gosto de brincar que todo mundo tem em casa aquele livrinho de minutos de sabedoria. Né? Talvez esse livro vai te alimentar, né, de ideias para processos meditativos, como a Ohana tinha, né, dito. Assim, como que eu vou também entrar em estado de meditação? Né? Eu posso escutar uma música que me agrade, né? Uma música que me traga pensamentos, que traga emoções, que eu coloco essas emoções para fora. Eu posso fazer artesanato, né? Alguma coisa manual. Eu posso aprender a cozinhar, né? E aprender a cozinhar, né? Como a Francilene disse aí, né? Que ela gosta muito de cozinhar, e cozinha com os filhos, está naquele momento. Não é só talvez o ato de cozinhar, mas também de colocar a comida à mesa. Quem aí tanto ou fez enxoval? Né? Levanta a mão aí, assim, em casa, onde você está assistindo esse vídeo. Você usa as coisas de enxoval? Coloca os seus copos mais bonitos para almoçar, para, né, jantar. Você usa as xícaras lá que você ganhou de aniversário? Então, muitas vezes hoje nós estamos sendo convidados a pensar sobre isso, e isso faz parte da nossa cultura. Né? Você sabe uma receita da sua avó que traz aquela memória e você não sabe fazer, mas você tem aquela lembrança, né? Alguém da sua família sabe fazer a receita da avó? Depois, no fim, eu vou até fazer um convite para vocês. Vou fazer agora. Hoje, eu fui convidado para fazer uma live, 13 horas, no Instagram. Vai chamar Escrita Terapêutica, Receitas da Vovó. É a gente fazer essas memórias, né, resgatar essas memórias das nossas avós que, né, no meu caso, eu aprendi a cozinhar muita coisa com a minha avó, mas aquelas receitas que, né, só ela sabia fazer. Né? E ela fazia bolinho de chuva para reunir os netos, né? E a gente comia aquilo com a boca, né? Melhor do mundo. E com café, e ela fazia doce salgado, né? Então tinha esse momento assim, né? Com a vocês convidam meu Instagram, 13 horas vão fazer essa live lá. Mas também poder participar de atividades culturais que sejam possíveis dentro de casa, né? De ver um filme, né? Que a gente vai salvando tantos filmes das nossas listas aí, eu vou ver depois, na hora que eu tiver tempo, né?
nós estamos vivendo muita cultura do selfie, né, de fazer foto com o celular. Que tal experimentar seu celular para fazer fotos melhores, mais bonitas, do olhar da sua janela, de lugares que você não olhava antes, né, porque estava na correria. Isso faz parte também da cultura, e você distribuir essa emoção para as pessoas, né, nas redes sociais. E tem tanto curso de graça, né, disponibilizado aí na internet, de curso de tudo que a gente imagina. Né? Tem curso de culinária, tem curso de mecânica, tem curso de gestão de pessoas, gestão de projetos, de inteligência emocional, de terapias. Está tudo aí. Né? E a gente se alimentar dessa cultura. Quem gosta de ler, né? E tem o hábito de ler, né? Que tal ler aquele livro que você, né, comprou, ganhou e está aí parado há muito tempo? Né? Tira a poeira desse livro, né? Ah, mas eu vou ler ele num dia só, porque eu não estou fazendo nada. Não lê tudo. Tem uma técnica que a gente chama técnica Pomodoro, que é você ler 25 minutos, que é o tempo que a gente consegue ficar concentrado. E se a gente consegue ficar 20 minutos concentrado numa leitura, nós já estamos fazendo meditação, que a gente está no estado de presença. E aí quem gosta de ler né, romances, né, livros maiores, assim, com histórias, sabe de uma coisa, gente? Se você não está sozinho, você está com os personagens, porque quando a gente lê, a gente mergulha profundamente nessa leitura. E aí, se a gente não teve o hábito, né, de estudar, de acessar a cultura, né, assista live também, né? Uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui, tem lives, né, de todos os conteúdos possíveis, né? Tem live até dos artistas que a gente gosta. Ontem foi feriado e eu me programei de não trabalhar, de não ficar na internet. Falei, eu quero dançar. Na quinta-feira, a Paula Toller, do Que de Abelha, fez uma live e eu não consegui assistir, porque no horário eu estava dando aula. E eu vou ver essa live agora, né? Porque está gravada. Eu liguei lá no Instagram, fiquei assistindo ela cantando as músicas lá, né? Dos meus tempos de adolescente, que eu escutava Que de Abelha e ficou, né, criando lances, criando histórias, né? Tentando encontrar a fórmula do amor. E aí fiquei lá pensando nisso e fiquei 2 horas, né, vendo lá e lembrando de momentos, né, do meu passado, que provavelmente hoje eu vou fazer um texto para colocar no meu blog falando disso, né, do que as músicas trazem de memória. E aí você que tem o dom maravilhoso de fazer música, né, que toca algum instrumento, faça uma música, escreva, componha, né, distribua isso nas suas redes. O Sincerme tem um projeto, né, de cultura, que oferece entretenimento para os associados, né? Como que você pode participar disso, né? Que se seja online, que tenha essas atividades. Porque se você pode contribuir agora, oferecendo alguma coisa, né? Se você, na sua casa, também sabe fazer alguma coisa, né? Vou pegar o gancho aqui da Francilene, que falou, né, que ela cozinha em casa. Se você faz um prato diferente, ensine as pessoas a fazer esse prato diferente. Se você faz um artesanato, ensine isso para as pessoas, pelas redes sociais. A gente é muito preocupado com os números, né? Eu estou no Instagram, eu tenho 100 seguidores. Se você fizer alguma coisa e uma pessoa te assistir, você já está fazendo um bem para ela. E para você também, porque você está se ocupando, você está distribuindo conhecimento, você está distribuindo cultura, né? Você está
em contato com alguém. Tem mais pergunta aí? Você citou, né, o projeto cultural do Sindicerme, que é o projeto cultural Laborarte, que nós temos uma live para amanhã. O Tom pode falar um pouquinho mais dessa live. Sim, Ohana, obrigado aí pelo gancho, né? Amanhã, às 4 horas da tarde, né, às 16 horas, nós temos, né, o Sindicem Teresina tem um projeto Laborarte, que é o projeto cultural do Sindicem Teresina. Nesse momento, obviamente, né, de pandemia, a gente não está promovendo o evento para evitar a questão de aglomerações, né, evitar a questão de grande circulação de pessoas, mas nós estamos utilizando dessas ferramentas como o nosso Facebook, né, o Facebook do Sindicem Teresina, para fazer essas lives, essas transmissões, não apenas para levar cultura, levar música, entretenimento, né, para as pessoas que nesse momento se encontram nas suas casas, mas também para incentivar, para dar um suporte para os nossos artistas, né, os cantores, as cantoras locais, que estão nesse momento também passando por uma situação muito complicada, né, sem ter as casas de shows, bares, restaurantes funcionando. Então, o Sindicem Teresina quer dar continuidade a essa agenda do Laborarte, fazendo essas lives semanais aos domingos, e amanhã, 4 horas da tarde, nós teremos a cantora Monize Borges fazendo uma apresentação para que todas e todos possam acompanhar através do nosso Facebook, do Facebook Sindicem Teresina. Tá bom? Então, é mais uma forma, mais um mecanismo que o Sindicem Teresina está utilizando para levar cultura, entretenimento, estimular, né, as atividades artísticas, mesmo nesse momento em que nós estamos atravessando. Então, só um lembrete, amanhã, às 4 horas da tarde, às 16 horas, através do Facebook do Sindicem Teresina, nós teremos essa live do Laborarte com a artista Monize Borges. Tom, antes de passar para as considerações finais do Juliano, eu gostaria de quebrar um pouquinho aqui o protocolo. Eu gostaria que eu acredito que talvez você tenha aí alguma forma de lidar com as angústias, com as ansiedades nesse momento. Algo que você possa compartilhar com quem está assistindo a live, né? Alguma dica. O Juliano falou aqui sobre os talentos, fazer artesanato, exercitar os talentos que nós temos escondidos ali, ler coisas interessantes, procurar os filmes, as séries que a gente deixa salva ali na lista e deixa para depois. Tem a questão da escrita terapêutica, que ele vai falar mais lá no Instagram, daqui a pouco na live. E você tem alguma coisa que você gosta e tem te ajudado nesse momento? Nesse momento, né, em que eu tenho a possibilidade de permanecer em casa, né, de respeitar a questão do distanciamento social, o ficar em casa, parar pela vida, eu estou fazendo muito disso que o Juliano até já citou, entre eles a questão de aprender a saber conviver comigo mesmo de uma maneira não cobrativa, ou seja, entender que às vezes, né, fazer nada, na verdade, é fazer algo em prol da sua saúde mental. É você esvaziar a sua mente naquele momento, é você estar em um estado de serenidade, de tranquilidade, sem cobranças, sem grandes exigências. Óbvio que não dá para a gente passar o dia todo nesse estado emocional, mental, mas se você consegue em algum momento do dia, né, se permitir essa sensação, né, e não se cobrar diante da situação, já é muito importante. Outra coisa que eu tenho feito, né, nesse período de pandemia é o atendimento remoto com a minha terapeuta, né? Eu sei que, infelizmente, até um dia eu estava conversando com ela, seria tão bom, né, se todas e todos pudessem ter acesso a terapias, né, porque é muito importante, né? Eu fui levado a buscar terapias depois de um colapso no que diz respeito a crises de ansiedade, mas foi uma das melhores coisas que me aconteceu, me abrir, né, abrir meus olhos para a importância da terapia, ou de
da terapia, de práticas terapêuticas. A gente estava fazendo atendimento remoto, vamos continuar fazendo atendimento remoto, e quem tiver a possibilidade, a oportunidade, seria muito interessante. Inclusive, o Juliano Azevedo, ele faz parte de um projeto muito interessante através do WhatsApp, né? O Juliano, até gostaria que ele falasse, que é o chamado Abraço Virtual, né? Que é um grupo, é um chat de WhatsApp, onde existem vários especialistas, né? Terapeutas, psicólogos, psiquiatras, pessoas que estão ali disponíveis para estar escutando, né? Pessoas que estão passando por essas angústias e dando orientações, né? Escutando os desabafos, dando um colo, mesmo que virtual, né? Um ombro amigo, mesmo que virtual, para essas pessoas que estão passando por essas angústias nesse momento. Então, Juliano, se você pudesse falar um pouquinho a respeito desse projeto do Abraço Virtual, seria muito interessante para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Ok, então, nós, vários terapeutas, nos reunimos para contribuir com esse momento, né, para que todo mundo mantenha essa saúde mental em dia, né? E nós criamos um grupo no WhatsApp que chama Grupo Abraço Virtual, em que vários terapeutas, várias especialidades diferentes, né? Não é só terapeutas, tem outras especialidades da saúde também. Nós estamos contribuindo com alguma maneira, né, de fazer um acolhimento em princípio, né, desse papo. Eu vou enviar esse link desse nosso WhatsApp. É um grupo em que a gente se dispôs a postar coisas, então nós fazemos. Tem grupo que faz envio de reiki, tem grupo que faz escuta, tem grupo que está fazendo live, né, sobre esses assuntos, né, ligados à saúde mental, mas também oferecendo terapias. Né, alguns terapeutas estão fazendo atendimento gratuito, dentro da disponibilidade do tempo deles. Então, nós somos mais ou menos uns 20 terapeutas que estamos contribuindo de alguma maneira, né, nessa caminhada. Aí eu mando o link para vocês. O nosso hoje já tem 138 pessoas. E aí, se esse grupo... Na verdade, eu acho que eu vou criar um outro grupo, vou mandar esse link para o RAM, para disponibilizar para vocês, o link lá desse chat, e lá a gente pode, né, de alguma maneira, se conectar para continuar nesse trabalho em que a gente possa oferecer, de alguma maneira, a nossa contribuição aqui como, né, eu como terapeuta, os outros colegas, né, que eu conheço, a gente fez uma rede de auxílio para que todo mundo saia desse momento muito mais fortalecido, muito mais né, entendendo desse momento em que a cabeça, né, melhore. Gente, a gente combinou mais ou menos que a gente terminaria de 20, até porque eu tenho outra live, tem que preparar umas coisas. Muito agradecer, todo mundo ficou aqui com a gente, né? Você que se dispôs a ficar nessa horinha, teve paciência com a tecnologia, né? De entender esse momento. Eu só queria fazer uma contribuição com a Daniela, né? Que pediu para falar um pouquinho sobre meditação. Meditação é um estado de presença em que você vai ficar com você mesmo, né? E aí tem vários recursos, né? Você pode fazer meditação guiada, e aí no Spotify, no YouTube, né, tem várias missões guiadas para diferentes momentos, né? Você está dormindo, coloca a meditação para dormir bem, você vai encontrar essas meditações. Eu gosto muito de ensinar um recurso de respiração, porque a respiração pode nos levar a um estado meditativo, né? Porque respirar não é meditar. Mas quando a gente respira com profundidade, com presença, prestando atenção na respiração, a gente chega no estado meditativo. Então, uma respiração, quem às vezes não está acostumado, faz em 3 tempos, quem, né, tem mais tempo, faz 7 tempos, quem tem tempo faz 1 hora de respiração nesse estado de consciência.
Então, quem está aí agora, vou convidar para fechar os olhos. Nesse estado de ciência, tenta colocar os pés no chão. Se estiver deitado, continua deitado, né? Relaxa, né? Não tem certo nem errado nisso. A gente respirar nesses 3 tempos, a gente se concentrar e vivermos dias melhores. Então, se a hora que vier uma angústia, vier uma ansiedade, vier um momento de solidão, né? Vier uma raiva, mas vier que você quer estar com você na felicidade, respire. Né? A respiração é o grande alimento que a gente tem, né, para tudo, para o nosso corpo, para a nossa alma, né, para o nosso físico, para o nosso emocional. Então, fecha os olhos, se concentre na sua respiração, inspire o futuro e expire o passado. Então, feche os pulmões com o futuro, esvazie seu pulmão com o passado. Inspire o futuro e expire o passado. Mais uma vez, inspire o futuro, expire o passado. E aí você pode fazer na sua velocidade, no seu tempo, do seu jeito, na sua tranquilidade, que ao você fazer a inspirar o futuro, você está criando uma outra história. Quando você está expirando o passado, você está se conectando com as suas emoções e colocando ela na matéria, colocando ela aqui para fora. Mas lembre-se, gente, que nós precisamos viver o presente. Então, quando a gente inspira o futuro, a gente segura esse futuro com consciência, aqui no presente, pé no chão, com o nosso corpo, relaxando o nosso corpo, e nós erramos o passado e também seguramos um pouquinho para a gente nesse estado de presença. Porque vamos viver o aqui e agora. Lembre-se sempre, nós estamos isolados, mas nós não estamos sós. No nosso celular tem uns contatos que a gente pode entrar em conexão. Então, faço o convite de novo, 13h, lá no meu Instagram, @JulianoAzevedo. Participa da live lá que a gente vai fazer, Histórias da Vovó. Muito obrigado, viu, pelo convite, muita gratidão por esse momento, estar aqui de manhã com a gente e vocês, né, de alguma maneira eu posso ter contribuído aí com esse momento, com a gente fique mais tranquilo. Obrigada, Juliano. O Juliano falou que tem os links, né, a respeito dos projetos, dos atendimentos. Então, quando ele passar essas informações, a gente vai disponibilizar para todo mundo. E tem o comentário aqui do Cláudio, que fala que conhece também técnicas que pode compartilhar. Cláudio, depois manda para a gente compartilhar junto com esses links que o Juliano vai nos passar, tá bom? Tom, mais alguma consideração final para a gente encerrar? Já é 12h20. Eu tenho, nesse momento, somente agradecer a todas e a todos que nos acompanharam nessa nossa live a respeito de saúde mental em tempos de pandemia e no pós-pandemia. Eu acho que saúde mental é algo que vai e precisa acompanhar, né, a nossa vida com toda certeza, independente do momento no qual nós estejamos. Agradecer a sua mediação, Ohana, agradecer também a colaboração do nosso querido, ilustríssimo convidado Juliano Azevedo. Espero que, lógico que é um assunto que nós poderíamos aí passar horas e horas conversando, mas dentro desse intervalo de tempo, creio que nós tocamos em assuntos, em práticas, em exercícios que são extremamente importantes. Então, nesse momento, grato pela presença, mesmo que virtualmente, de todas e de todos, da participação de todas e de todos, e esperamos que dias melhores aconteçam e que a gente possa cuidar, sim, da nossa saúde física, né, mas também da nossa saúde mental, para atravessarmos da melhor maneira possível essa situação na qual todos nós estamos inseridos, tá bom? E não deixando de esquecer,
reforço, reitero, participem da nossa vaquinha solidária, para que a gente possa estar ajudando aí os nossos colegas, famílias, trabalhadoras e trabalhadores que estão passando aí por situações de extrema dificuldade, tá bom? Então, entre lá no vaca.me/1002257, faça sua contribuição, ajude o Sincero Teresina a poder ajudar mais e mais pessoas em todas aquelas ações que nós já falamos, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Juliana Azevedo, muito obrigado, Ohana, muito obrigado a todos que nos acompanharam até este momento. Obrigada, gente. E continue acompanhando nossas redes sociais para saber da programação das próximas lives. Boa tarde. Boa tarde, obrigado novamente.